Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar como realizar a ligação da iluminação. Então, nesse primeiro caso, a gente tem aí, né, a iluminação no circuito 1, uma luminária, onde aí no caso, né, dessa luminária, ela tem uma configuração de fiação requerida, que é nela, né, chegar um neutro e o retorno. Vamos ter aqui também um interruptor simples. E o interruptor, quando vocês forem inserir, lembrem-se de configurar no mesmo circuito da luminária. Nesse interruptor simples, está configurado para chegar uma fase e o retorno aqui. Sai aqui do interruptor e fecha então o circuito aí, né, com a luminária. Então, conhecido essa configuração, para que o software, né, ele entenda que é este interruptor que vai comandar essa luminária, é essencial realizar esse trabalho que está aqui no assistente de projeto, atribuir interruptores. E clicando em atribuir interruptores, eu vou selecionar a luminária e o interruptor. Nessa primeira situação, né, uma ligação bem simples, só para a gente entender aí com o ponto de comando essa instalação, né, de uma iluminação, um ponto de iluminação sendo acionado aí pelo interruptor de uma única tecla. Então, realizado esse procedimento, a gente pode aí dimensionar ou inserir a fiação, ligando aí todos esses elementos ao quadro, né, dando um OK. Vou visualizar aí que a fiação, então, do circuito de iluminação foi dimensionado e clicando em inserir fiação, a gente vai vendo o lançamento desses fios, passando aí nos eletrodutos, a fase e o neutro. Então, a fase, né, e o neutro, ó, vindo aqui para a luminária. Na luminária a gente configurou para chegar, alterar a fiação requerida, só para relembrar, né, o neutro e um retorno. Então, o que aconteceu aqui? Ele veio, o neutro ficou, a fase continuou e voltou então o retorno para a luminária. Então, um caso aí, né, essa primeira situação bem simples de ligação de uma luminária ao interruptor. Nesse outro exemplo, a gente tem, né, uma situação similar, um interruptor simples que vai ligar ao mesmo tempo essas duas luminárias. Então, para isso é necessário também realizar o assistente de projeto, interruptores, onde essas duas luminárias vão ser acionadas por este interruptor. Vamos atribuir o comando, pode ser aí a mesma letra, se desejar, né? Então, configuro, inserindo aí a identificação do comando e realizado então o procedimento, podemos novamente aí, né, dimensionar ou inserir a fiação. Então, como eu só quero inserir aí a fiação, não quero calcular nada, a gente pode usar o assistente de projeto, inserir fiação, que sai aí do quadro 1, para ligar, né, todos esses pontos elétricos. Então, atribuo aqui a abrangência. Dando um OK, como eu não estou dimensionando, então eu vou informar a fiação que eu quero passar e clicando então em continuar, vamos passar aqui a fiação dessa instalação de iluminação. Onde aí no caso, né, a gente visualiza o neutro chegando ali na luminária, né, vindo então o retorno e a fase passando aqui direto para o interruptor, né? Então, uma situação de ligação
simples, uma tecla acionando 2 pontos de iluminação. Nesse outro exemplo, a gente vai inserir um interruptor duplo, né? Ou seja, tem 2 teclas, está aí no mesmo circuito da luminária, e no caso aí do interruptor duplo, vai chegar uma fase, né, e dele vai sair então 2 retornos para estar acionando aí cada luminária. Então, visualizado, dando OK. Vamos realizar o procedimento para atribuir os interruptores. E aí, vamos realizar nessa atribuição por tecla. Então, por exemplo, a gente tem essa luminária, esse interruptor, que vai ser ligado no comando A. Dando um OK, está feito então, né, a configuração da primeira tecla. Depois a gente pode aí voltar, né, no mesmo comando, atribuir interruptores e selecionar outra luminária e atribuir o comando B, né, ou seja, a ligação da segunda tecla. Teclo Enter aí para finalizar o comando atribuir interruptores. E aí a gente pode, né, ou dimensionar ou inserir a fiação para visualizar essa instalação utilizando 2 teclas. Então, desenhando ali a linha de chamada, fase o neutro, ali saindo, né, do quadro. Então, a fase veio para o interruptor e saiu o retorno para a luminária A e o retorno para a luminária B. Então, a instalação, né, do interruptor duplo. Nessa outra situação, temos ali um circuito de iluminação que vai ser ligado no interruptor paralelo, interruptor simples. Essas 2 luminárias vão ser ligadas, né, nesses 2 interruptores paralelos. Então, novamente aí, né, é importante que o interruptor esteja no mesmo circuito das luminárias e logo depois realizar o assistente de projeto atribuir interruptores para ele saber, não, quem comanda o que aí no projeto. Então, clicando em interruptores, eu vou selecionar as luminárias e interruptores. Então, essas 2 luminárias vão ser comandadas por estes 2 interruptores. Vou atribuir o comando e realizado então a identificação, podemos aí inserir a fiação do circuito de iluminação. Então, indicando o diâmetro aqui da fiação desejada, vou efetuar o lançamento da fiação. Né, dessa instalação de iluminação com interruptores paralelos. Né? Então, a fase veio, chegou no interruptor, veio o retorno para essa luminária e o outro retorno para essa luminária, fazendo então a ligação paralela. O neutro veio e ficou, né, aqui na luminária A. Então, como realizar a ligação em paralelo? Para facilitar, lá na ferramenta planta baixa, biblioteca, vamos encontrar alguns detalhes típicos de ligação.
detalhes típicos para a ligação dos interruptores simples, interruptores paralelos e interruptores intermediários. Então, selecionando o do tipo paralelo, aí a gente pode visualizar, né, os retornos, a ligação dos retornos no último interruptor, 3 retornos. Okay? Bom, visualizado, vamos aqui ao próximo exemplo. Vamos acrescentar aí um interruptor intermediário no mesmo circuito aí das luminárias. Vamos ter esse interruptor intermediário. E realizado, né, então, a inserção aí do interruptor intermediário no mesmo circuito da iluminação, devemos aí redefinir, né, atribuir novamente aqui os interruptores, onde essas duas luminárias vão ser comandadas por estes três, né, interruptores, os 2 paralelos e o intermediário, utilizando aí a mesma letra de identificação do comando. Podemos então reinserir a fiação. Às vezes eu vejo o pessoal aí apaga e insere de novo. Não precisa, o próprio software já realiza esse procedimento de tirar a fiação velha, né, e acrescentar a nova. Clicando em continuar, a gente retira aí a luminária, né, e repassa a nova, acrescentando aí o interruptor intermediário. Lá na planta baixa, biblioteca, também vamos encontrar, né, o detalhe típico da instalação desse interruptor intermediário, que traz aí, né, a ligação, os 4 retornos. Nesse outro exemplo, vamos inserir um dispositivo com 3 teclas, né? Aqui a gente chama de interruptor, mas pode ser qualquer outro dispositivo que faça aí o trabalho, né, de liga e desliga. Então, clicando em inserir, aí no mesmo circuito da iluminação, vamos supor que seja algum dispositivo que vai ser acoplado aí no quadro. Efetuo aqui a inserção. Como está na mesma posição praticamente, já vamos inserir uma tubulação entre o interruptor e o quadro. E realizar então o trabalho, né, de atribuir os interruptores. Então, informar cada tecla que ela vai acionar. E, novamente, aí a gente executa o comando assistente de projeto, atribuir interruptores. Então, quando a gente tem um dispositivo que vai ser acionado, né, as luminárias aí vão ser acionadas por esse dispositivo, é importante realizar esse procedimento do assistente de projeto, onde aí no caso eu vou ligar em uma tecla essas 2 luminárias, que vai ficar aí no comando A. Vou selecionar o próximo conjunto, essas 2 luminárias, que vão ser ligadas aí no comando B. E essas outras 2 vão ser ligadas aqui, nesse interruptor, no comando C.
Realizado então o procedimento de identificação, podemos então dimensionar ou inserir a fiação do circuito de iluminação. E aí a gente pode visualizar, não? A fiação de retorno, conforme aí os comandos que a gente veio atribuindo para cada luminária. Então, aí no caso, a fase nem sai, né? A fase já vai para o dispositivo e desse dispositivo, então, sai os retornos para cada linha de iluminação. E o nêutron, que vai até a nossa luminária e fecha então aí, né, o circuito com o retorno.